Com o time já definido para encarar o Corinthians neste domingo, o Internacional realizou mais um treinamento no CT Parque Gigante. Foco para a parte ofensiva, em uma semana que vem sendo muito elogiada pelos trabalhos no CT. O time está definido e quem deu a entender sobre isso foi o presidente Alessandro Barcelos, que afirmou ainda que esse novo time titular do Internacional tem mais a cara que Mano buscava para o time. Johnny, que será um dos titulares no jogo do fim de semana, prometeu uma chegadinha em Yuri Alberto, amigo pessoal e ex-companheiro de Internacional. O Inter negociou também a venda de Nonato, que não vai para o Fluminense, inclusive já se despediu dos colegas no clube carioca. Ele será transferido para o futebol búlgaro em uma negociação que vai render milhões de reais para o Inter. Esse é o Diário do Inter KTO, de quinta-feira, 1º de setembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo desta quinta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que eu estive por lá na parte da manhã. O Mano Menezes não deu indicativos de time titular, apesar da gente já saber qual vai ser o time titular, mas ele não dividiu a equipe em reservas e titulares. Ele dividiu a equipe em times misturados. Ele realizou três grupos, separou em 3 grupos que focaram principalmente na parte ofensiva. Treinos de finalização, treinos de jogadas tramadas, com o time misturado mesmo, até para poder dar um engajamento e poder dar também afinar um pouco os movimentos, inclusive com aqueles jogadores que são reservas. Inclusive, na tarde dessa quinta-feira, eu publiquei um vídeo aqui contando uma história bem interessante, do Alexandre Alemão, que eu presenciei no treinamento dessa quinta-feira. Ele foi desafiado pelo Sidney Lobo a fazer um gol de peixinho. E na orientação que ele recebeu do Sidney Lobo, ele assimilou e executou isso depois no treino. Prometeu, de alguma forma, que vai fazer esse gol de peixinho. Eu conto essa história nesse vídeo, vai ali e dá uma olhada, tá? Mas vamos começar a falar já do time que enfrenta o Corinthians. O Johnny, por exemplo, vai ser titular. A escalação está definida. Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e René. Gabriel, Johnny, Depena, Maurício, Wanderson e Alemão. É esse o time. E o Johnny, em entrevista ao pessoal do Globo Esporte, do Globoesporte.com e da RBS TV, ele comentou sobre Yuri Alberto. Yuri Alberto, atacante do Corinthians, vai ser adversário do Internacional nesse domingo, e que é amigo pessoal dos jogadores do Internacional. Ele é muito amigo do Johnny, inclusive os dois se davam muito bem no Internacional. Maurício também é muito amigo deles. E o Johnny comentando sobre esse embate que vai ter com o Yuri Alberto, ele disse, em primeiro lugar, que o Yuri Alberto é muito amigo, que o Yuri Alberto é um cara que se deu muito bem no Internacional e tem uma boa relação com os jogadores do Inter, né, com o Maurício, com ele, com os jogadores mais jovens. Mas aí ele disse o seguinte, olha aqui, é sempre bom rever um amigo. O Yuri foi um cara que nos trouxe muita felicidade, e poder compartilhar o jogo, por mais que ele seja adversário, a gente vai estar junto nesse sonho. A amizade continua fora de campo, mas lá dentro o bicho vai pegar. Vamos para sair com os 3 pontos. E vai ter aquela chegadinha respeitosa, só para ele ficar ligado. Ele disse que eles conversam sobre o jogo, o Johnny e o Roberto estão conversando sobre o jogo, sempre em contato, mas prometeu dar aquela chegadinha. O torcedor do Internacional vai gostar com certeza, porque o torcedor do Inter tá com a ida do Yuri Alberto pro Corinthians um pouco entalado, e o Johnny deu esse recadinho pro amigo dele, Yuri Alberto. Próximo assunto que eu trago aqui é a entrevista do presidente Alessandro Barcelos na Rádio Gaúcha, na noite dessa quinta-feira, onde ele falou sobre vários assuntos. Mas eu quero pegar o ponto que o presidente fala sobre o time titular do Internacional e sobre o novo time titular do Internacional. Porque, de acordo com o presidente Alessandro Barcelos, o time começa a ter agora mais a cara do Mano Menezes. Inclusive com uma mudança na equipe principal para que o grupo todo seja mais homogêneo e mais competitivo.
fazendo alterações importantes. Então o presidente trouxe nessa entrevista uma conversa que com certeza eles têm no bastidores com o Mano. Esse time com o Edenilson no banco, com o Alan Patrick no banco, com o Johnny e o Maurício sendo titular, jogadores mais intensos, jogadores até mais competitivos no meio-campo, tem mais a cara do Mano. E mais do que isso, a entrada desses jogadores no time titular, dando uma sequência e dando mais confiança para eles, faz com que o time com o Edenilson e o Alan Patrick tenha opções melhores no banco. Porque o Maurício e o Johnny, estando como titulares, aumentaram o seu rendimento, e o Edenilson e o Alan Patrick querem voltar para o time titular, são opções importantes no banco. Então o presidente deixou esse recado que eu achei interessante. O time tem mais a cara do Mano Menezes hoje, na visão do presidente Alessandro Barcelos, com certeza algo que ele compartilha com o pessoal nos bastidores do Internacional. Uma última, e talvez a principal informação do dia do Inter, é que o Nonato foi vendido. Negociação que se arrastou ao longo dos últimos dias. Hoje o presidente Alessandro Barcelos teve uma reunião com o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, e nessa reunião o Fluminense não chegou ao valor que o Inter pretendia para vender o Nonato. A proposta dos búlgaros foi melhor, e por isso o Inter está vendendo o Nonato para o Ludogorets, da Bulgária. Preço: 2 milhões de euros, com um bônus caso o Nonato atinja algumas metas de mais 600 mil euros. No total, se ele atingir esses bônus, a negociação gira em torno de 13 milhões de reais, 13 milhões e meio de reais. O Inter tem direito a 50% dessa negociação, porque o restante do passe estava ligado ao São Caetano. Então são mais ou menos aí 6 milhões de reais que caem limpos nos cofres do Internacional pela venda do Nonato. O Inter ainda tem uma possibilidade de arrecadar em uma venda futura, mas o Nonato está negociado com o Ludogorets e a negociação vai ser oficializada nessa sexta-feira, mesmo que o Fluminense já tenha oficializado que o Nonato já se despediu e não é mais jogador do Flu. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu vou passar aqui primeiras odds de Grêmio e Vila Nova. Vitória do Grêmio 1,46, empate 3,75, vitória do Vila Nova tá pagando 7,5, tá? Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. E não esquece de te registrar no grupo do ADUPLA no Telegram e no grupo VIP do ADUPLA do Telegram. R$19,90 por mês, uma mentoria para aumentar o teu rendimento nas apostas, se tu aumentar esse valor, inclusive, investido, e sorteios de bonés, de camisetas, free bets e ingressos. Beleza? Vai no link aqui embaixo e participa com a gente. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!